Há casas que parecem quietas, mas escondem batalhas que ninguém vê. Não há gritos, não há brigas escancaradas, mas há silêncio, um silêncio pesado, feito de mágoas antigas, orações engavetadas e palavras que não foram ditas, ou que, ditas, nunca foram curadas. E nesses lares, o mal não entra pela porta da frente. Ele se infiltra em gestos impacientes, em desprezos cotidianos, em um bom dia dito sem alma, em orações esquecidas. Billy Graham dizia: o lar pode ser o inferno na terra ou um santuário de Deus. E talvez você esteja ouvindo agora, porque quer transformar o lugar onde vive num altar. Não busque neste vídeo frases mágicas. Não procure versículos como amuletos. Aqui você encontrará espadas, daquelas que cortam o mal pela raiz, e também bálsamos, que restauram o que parecia perdido. Salmo 91, 2. O esconderijo que protege quando tudo desmorona. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quantas vezes você já leu esse salmo? Está na parede da sua casa? Talvez em cima da geladeira? Mas está dentro de você? O texto fala de habitar, não de visitar. Não de passar por ele em um momento de medo, mas de viver ali, de permanecer ali, de construir seu lar ali. Muitos querem a proteção do Altíssimo, mas continuam vivendo longe da sombra dele. Querem paz, mas não têm altar. Querem descanso, mas não têm presença. Paz aqui não é ausência de problemas. É saber que, mesmo quando o caos bate à porta, há um esconderijo, seguro, firme e eterno. Imagine Noé e sua família dentro da arca, ouvindo o mundo desabar lá fora. A chuva caía sem trégua, a terra afundava, mas dentro da arca havia paz. Não porque o mundo estava bem, mas porque Deus estava com eles. Spurgeon alertava: a promessa do abrigo divino é para os que vivem ali, não para os que apenas o visitam aos domingos. O seu lar pode ser essa arca, mas você precisa decidir habitar e não apenas frequentar a presença do Altíssimo. João 14:27. A paz que Jesus dá não depende do clima da casa. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus falou isso horas antes da cruz, sabendo que seria traído, humilhado, crucificado, sabendo que seus discípulos fugiriam, que Pedro o negaria, que o sangue escorreria. Mesmo assim, ele disse: eu deixo a paz. Não uma paz de quem espera que tudo fique bem, mas uma paz que carrega o bem, mesmo quando tudo está mal. Quantos de nós condicionamos nossa paz ao ambiente? Quando meu esposo mudar, descansarei. Quando meus filhos voltarem, terei paz. Quando as contas se estabilizarem, respirarei. Mas Jesus nos oferece uma paz que nasce do relacionamento e não da circunstância. Uma paz que dorme em meio à tempestade, que responde com mansidão quando tudo grita, que não se abala porque sabe em quem confia. Martin Lloyd-Jones disse: a paz de Deus não é apenas um sentimento, é uma convicção que transforma quem somos. E você pode viver essa paz, mesmo quando ninguém mais na casa entende, mesmo quando só você ora, mesmo quando os ventos sopram, porque essa paz não vem do mundo, ela vem de Cristo. Efésios 4:26-27. A brecha invisível que abre espaço para o mal. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Existem portas que o diabo não precisa arrombar. Ele apenas entra pelas brechas. E as maiores brechas espirituais dentro de casa não são o pecado escandaloso, mas o perdão adiado, a palavra dura que nunca foi retratada, o silêncio carregado de orgulho. Quantas noites terminam com o coração ainda fervendo? Quantos casais dormem no mesmo quarto, mas vivem em mundos diferentes? Quantos filhos evitam seus pais, e pais já desistiram de falar com os filhos? A palavra é clara: não se ponha o sol sobre a vossa ira.
Quando deixamos o dia terminar sem reconciliação, damos espaço. Um espaço onde a mágoa cresce, onde a frieza se instala, onde o diabo finca raízes invisíveis. Charles Spurgeon escreveu: onde o diabo vê orgulho, ele finca uma estaca, mas onde há arrependimento, ele não permanece. Você pode ter razão na discussão, mas pode perder a paz se não buscar reconciliação. A cura do lar começa com humildade, com um abraço inesperado, com um "me perdoe" sussurrado, mesmo quando a razão ainda grita. O sol não precisa se pôr sobre a sua ira mais uma vez. Duns Crônicas 7:14. O arrependimento familiar que liberta a atmosfera espiritual do lar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Todo mundo quer a última parte desse versículo. Sarar a terra, curar o lar, restaurar a família. Mas isso só acontece depois que corações se curvam. Quantas vezes oramos: Senhor, muda minha casa. Mas deixamos de orar: Senhor, muda meu coração. É mais fácil apontar para o outro. Mais fácil dizer: meu marido não ajuda. Meus filhos se afastaram. Minha esposa não ora. Mas Deus diz: se o meu povo se humilhar, é com você que começa, não com o outro, não com o ambiente, com você. Na história de Israel, vemos momentos em que famílias inteiras se reuniam diante do altar. Choravam, confessavam pecados, jejuavam, e o céu respondia. Talvez o seu lar precise disso hoje, de um altar reerguido, de um tempo de confissão sincera, de alguém que diga: vamos começar de novo. John Owen afirmou: aquele que não mortifica o pecado o alimenta, e com isso contamina todos ao redor. O arrependimento não é fraqueza, é o caminho da cura. Romanos 16:20. A promessa de vitória espiritual no ambiente doméstico. O Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Essa é uma das declarações mais poderosas do Novo Testamento. E ela começa com uma verdade que precisamos lembrar. O Deus de paz também é o Deus que luta. A guerra espiritual é real. Dentro do lar ela é silenciosa, sutil. Não vemos espadas, mas sentimos o peso. Não ouvimos tiros, mas vivemos feridos. E o inimigo quer nos convencer de que ele venceu, que não há mais saída, que seu lar está condenado, que seu casamento está perdido, que seus filhos não voltarão. Mas a Escritura declara: o Deus de paz esmagará Satanás. Não é você que precisa esmagar o mal com suas próprias forças. É Deus que, através de sua obediência e fé, age com autoridade. Como os israelitas marcaram suas portas com o sangue do Cordeiro, seu lar pode ser marcado pela promessa viva da palavra. Paul Washer disse: o maior campo missionário do mundo é o seu lar. E ali também é onde o diabo mais luta. Mas onde o evangelho é vivido, o mal não resiste. Onde Cristo reina, o inimigo foge. A paz no lar começa com a paz no coração. Billy Graham afirmava: o avivamento começa nos lares. Não em grandes cruzadas, não em templos lotados, mas em mesas de jantar, em quartos onde orações voltam a ser feitas, em banheiros onde lágrimas escorrem no silêncio. Você ouviu 5 versículos, 5 espadas, 5 promessas, mas nenhuma delas terá poder se não forem vividas, não decoradas, não recitadas, vividas. John Piper disse: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. E é no cotidiano do lar, nas pequenas escolhas, nas renúncias silenciosas, nos perdões escondidos, que Deus é glorificado. Você quer paz? Então escolha hoje ser o altar. Escolha ser a luz, escolha ser o começo da cura, porque quando um só coração se rende, Deus transforma toda a casa.